eu escrevi algumas coisas aqui para me orientar, porque eu sou canceriana e canceriana adora o link, né? Se vê uma palavrinha, já vai para o outro lado e depois para. Mas como eu sou câncer com virgem, então a virginiana escreveu alguma coisinha, então em alguns momentos eu vou ler, e em outros momentos eu vou prosear aqui de uma forma mais solta. Aliás, eu gosto muito do termo prosear. Fico muito mais à vontade se a gente usar esse termo, por favor, tá? Tentei achar, assim, por onde começar, mas, como diz um poeta, né, eu nunca andei, né, em linha reta, então eu vou tentar aqui pensar muito no meu antropologar, né? Eu gosto de falar que o Ed foi extremamente carinhoso na minha apresentação, mas ele não sabe, eu sou portelense também, na minha mini bio eu acho importante botar isso. Eu também torço pelo Madureira, né? Torço porque ele tem duas camisas que para mim são bem importantes, uma do Che Guevara e outra, enfim, da passagem dele de Cuba, por Cuba e uma da China. E vem de Inhaúma, sou suburbana, né? Sou uma de Inhaúma, eu fui para Jacarepaguá, né? Que é a Zona Oeste, mas depois descobri que Inhaúma já foi freguesia de Jacarepaguá. Eu acho, então, que eu nunca saí de Jacarepaguá, no final das contas, mas eu digo isso porque por conta da minha relação com a cidade. Eu acho isso muito importante a gente já dizer, e principalmente que eu sou uma gaúcha, o sotaque que é forte, né? Mas eu sou uma gaúcha que fui criada no Rio de Janeiro, né? Mas que se acha baiana, do Recôncavo. A minha identidade ela foi construída ali no Recôncavo. Passei muito tempo no Recôncavo Baiano, em duas cidades, em três cidades principalmente, uma chamada Madre de Deus, né? a outra Madre de Deus e uma ilha que é praticamente habitada por meus familiares, que é chamada Santo Estevão. Quando eu ia para essa ilha, o acesso pequeno era canoa, né? Hoje a gente já consegue ir de carro. E Santa Maria da Purificação e Cachoeira, né? Cachoeira foi onde eu iniciei minha trajetória como antropóloga, né? Porque foi meu primeiro trabalho de campo, ainda na graduação. Passei 3 anos junto com a Irmandade da Boa Morte, né? Tentando estar com elas no momento do segredo, né? E no último ano consegui estar com elas no momento do segredo, mas como o segredo é segredo, né? Eu preferi não revelar na pesquisa. Entrei em grandes conflitos ali, acadêmicos, né? Se revelava, não revelava, se contava, e acabei fazendo a opção de não revelar, deixar o segredo segredo, né? E também porque eu comecei a produzir imagens desses segredos, e essas imagens como uma relação mágica, né? Elas sumiram. Então, nem as imagens dos segredos eu consegui, elas simplesmente ficou igual a luz do início, Ed, do seu, toda super exposta, né? Então, a minha religiosidade ali já falou um pouco mais alto,
né? E acabei indo para outro lugar na antropologia que também muito me afetava, que era a questão da criminalidade, né? E não é difícil entender por que esse lugar também me afetava. Mas, antes de falar, ou já falando, né, eu queria dizer que, repensando, a pandemia me ajudou, nessas prosas, a pensar um pouco sobre a minha trajetória com antropologia e imagens, né, fotográficas. E nesse movimento quase que sankofa, né, de olhar para trás, eu acabei constatando algumas coisas. Assim. Primeiro que aprendi, na verdade, o que são fotografias com os meus interlocutores, né? Principalmente eles que começaram a me dizer o que era fotografia. Né? Porque eu não entrei na disciplina já sabendo fotografar, né? Eu entrei na disciplina tentando entender o que eu fotografava, né? E depois eu fiz um outro joguinho que era fotografar o que eu estava lendo, né? Então, eu tive esses dois caminhos na antropologia, né? Outra coisa, e nesse caminhar, hoje eu percebo que tudo que eu sei sobre imagem fotográfica, mais do que a companhia do Etienne Saman, que é um grande pesquisador, Didi Huberman, que é o meu grande, também junto com o Etienne. Mas os meus maiores interlocutores e aqueles que me disseram o que de fato é antropologia foram os meninos, né, em situação de rua com quem eu convivi durante o mestrado, e também os internos, né, e as internas do Complexo Bangu. Né? Ali eu acho importante eu destacar isso, dividir isso aqui com vocês. Outra coisa também que eu acho importante para a gente é dizer que a minha fotografia, né, eu descubro que ela é continuidade do saber da minha família, né? Porque ela é a minha oralidade. Minha família vem de lá do Recôncavo, muito uma família muito oral, né? E eu percebo que ela é quase minha oralitura, né? Fazendo referência aqui também a Leda Maria Martins, porque todos os meus gestos fotográficos, né, eles são essas inscrições, que eu posso dizer assim, de luz que anunciam esse meu coletivo. Eu acho que vocês podem perceber mais à frente com o que eu trouxe aqui para vocês. E que outra coisa é que esse fotografar, que é o meu, muita gente me apresenta como fotógrafa, é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu sempre digo que eu não sou fotógrafa, até porque eu não tive essa formação, como eu falei para vocês, o que eu sei de antropologia eu aprendi em campo, né? Então eu gosto mais de falar que eu sou uma antropóloga que fotografa, né? E eu sou uma pessoa que fotografa desde pequenininha. Para vocês terem uma ideia, eu herdei essas imagens ao fotografar do meu pai e do meu tio, né? E sempre me apresento também em Minibio como uma pessoa assim de N olhos, né? E também herdei muito de um poeta chamado Manuel de Barros, né? Que para mim foi muito importante quando ele fala muito em transver. Então, o meu fotografar, ele está relacionado com esse transver, né? Que é aquele olho que vê, né? Que pega a lembrança,
usa a lembrança para rever, né? E depois a imaginação, né? Para transver. Num movimento muito parecido com o Adinkra Sankofa. Né? Depois de muito tempo eu vi que, na verdade, eu estava o tempo inteiro no fotografar nesse Adinkra. E como o poeta Manuel de Barros fala que a gente precisa transver o mundo, né? Então, meu antropologar, que eu gosto de usar em verbo, porque é de fato para mim uma ação, ele me levou a, a, a me transver, né? Já que a minha fotografia é essa memória, né? Familiar que eu carrego, né? Que são as minhas oralituras, né? Ela está no meu corpo, vamos dizer assim. Então, eu parti para um movimento que eu chamei, que eram as imagens que me faltavam. Eu venho de uma família, meu pai branco, né? Minha mãe negra, um álbum de família realizado, proposto por um homem branco, né? Então, quando eu nasci, meu pai já tinha um álbum, minha mãe não tinha um álbum, né? E isso é por isso que eu associo a minha fotografia também muito à infância, né? Porque desde pequena eu já estava ali me relacionando com a fotografia, seja questionando cadê o outro álbum, né? Ou seja, questionando as minhas representatividades, né? Algumas fotografias, para vocês terem uma ideia, minhas pequenas, eu só fui me relacionar agora, né? Já com quase meio século de existência, né? Então, tem uma que eu sempre odiei, que hoje eu amo, né? Bárbara, essa me reconheço nessa imagem, mas nunca me reconheci e sempre escondi. Então, eu estava nessa relação um pouco também de amor e ódio, pequena fotografia, né? Querendo estar, mas ao mesmo tempo não querendo estar na imagem. Então, eu tinha esse lugar, né? Meio que lacunar com a fotografia, e eu percebi que essas imagens que me faltavam, na verdade, elas estavam relacionadas com as imagens que me encontravam, né? Porque nesse fotografar eu acabei percebendo que algumas imagens que eu clicava, vamos dizer assim, eu falo clicar porque eu sou da época da fotografia analógica. Eu sou da época não, porque eu ainda fotografo analogicamente, tá, gente? Eu tenho um laboratório no banheiro ainda irrito os outros, né? Porque quem tem laboratório no banheiro é irritante, né? É uma pessoa irritante, está sempre atrapalhando. Então, isso mesmo, Amanda, a fotografia analógica resiste. Então, eu ainda tenho esse laboratório e eu reparei que algumas imagens me acompanhavam, né? Elas se repetiam e muito atenta eu parei para pensar que imagens é essa que me acompanham, né? Mas ao mesmo tempo me falta, ou seja, que presença é essa tão ausente, né? Porque a ausência é essa tão presente que acompanhava o meu fotografar. E aí, só para a gente pensar também um pouco academicamente, isso o Ed pode falar mais à frente, são as imagens que o Didi Huberman fala, cita, né, como imagens sobreviventes, né? São imagens que me sobrevivem, né? E aí eu resolvi fotografar, né, essas imagens que me faltavam, né? Ouvir, como diz o Etienne Psaman, um pesquisador das imagens da Unicamp, já aposentado, né, que ele sempre, durante
quase uma orientação, ele falava: imagens a gente não olha muito, mas ouve, né? Vamos ouvir o que as imagens têm a dizer, porque elas carregam pensamentos, né? Então, fui buscar, né, essas imagens e reparei que as mulheres da minha família sempre se relacionaram de alguma forma com o tempo, né? Quando pequena, eu aprendi, né? A gente tinha o que se chama de hora da guarda, não sei se vocês já ouviram falar, hora cheia, hora da guarda. Eu acredito que não, mas eu fui um pouco criada. São as horas gordas, né? Não sei se o Ed conhece essa expressão, mas é como uma boa neta, vamos dizer assim, do Recôncavo e Baiana. Eu descubro que isso não é só meu, né? Muita gente da minha geração viveu isso. Quando chegava meio-dia e 6 horas, né? Lá em casa, principalmente 6 horas, se retirava todas as roupas do varal, né? Meio-dia e 6 horas são as horas, principalmente 6 horas, a hora da troca do guarda, né? Isso está relacionado com o cosmograma Bakongo, né? Que é uma virada, né? Entre vida e morte, não morte como a gente conhece, né? Então, mais à frente eu descubro que essas horas também se relacionam com o Egungun, né? O medo se tira as roupas porque eles podem entrar nelas, né? E aí faz a festa, né? Então, a gente vivia um pouco esse tempo, né? O tempo das trocas, dos guardas, né? Então, são horários muito respeitados na minha família. E aí já começa toda a história, né? Eu era diferente por conta da minha relação com o tempo. Outra relação que eu, que eu aprendi foi com a minha avó, né? Logo, um pouco antes da hora gorda, ela se sentava e eu preparava o cachimbo para ela, né? E ela ficava ali do lado dela, ela pitando, né? E aí eu escutava, ela falava, né, que o tempo dá, né? O tempo tira, o tempo passa, a folha vira, e várias outras, com a minha mãe, né? O tempo que cura o fumo, né? Eu sempre associo sempre as duas coisas, curar, né? Do tempo melhorar e do curar no sentido da ferida também, né? Então, por conta desse tempo tão presente, eu acabei, e aqui eu vou já vou passar aqui, tá, Ed? Pode passar. Eu fui atrás desse tempo, né? E minha mãe tinha... Minha mãe tem, perdão, uma relação muito especial com o tempo, que é um tempo que começa também com a água, né? Com a travessia, seja rio, água saloba e mar, né? Então, em 2014, fiz uma viagem com a minha mãe. 2018, eu refiz essa viagem, e essa viagem ela inicia nessas travessias que a gente fazia para as ilhas, né? E travessias que a gente fazia para as cidades lá do Recôncavo. Recôncavo é cheio de ilhotas, né? Para vocês terem uma ideia, essas imagens em terra que vocês estão vendo é tudo quilombo. São para mais de 17 quilombos. Isso daí a gente está no recôncavo do... Esse é o rio Paraguaçu, é um rio que corta a cidade de Cachoeira e São Félix, e é um rio de histórias que minha mãe sempre me contou, né? E que eu sempre ouvi na voz do Caetano Veloso, na música Triste Bahia. Então,
eu tinha essas duas imagens e eu precisava estar com a minha mãe, né, ouvindo essas imagens desse atravessamento do rio para que da cidade de onde ela morava para a cidade que ela chamava de Bahia, né? O pessoal do Recôncavo chama Salvador de Bahia. E ele se fazia por esse navio a vapor que atravessava esse rio, né? E depois foi o encontro das memórias da minha mãe, né? Numa cidade chamada, numa ilha, nessa época era ilha, hoje já não é mais ilha porque ela já tem uma ligação terrestre, Ilha de Madre de Deus, que é uma ilha que depois descobriram petróleo, mas na época dela ela pegou esse início, né? Então, nesse espaço, minha mãe foi vítima de violência doméstica no primeiro casamento, e essa foi uma história, para mim, muito forte, né? Uma história onde eu também construí a imagem que eu tenho da minha mãe, de uma mulher que, à frente do tempo, né? Que numa situação de, de violência doméstica, ela grita, dá um basta e sai dessa cidade, mas assim, ela ateia fogo nas coisas do companheiro, né? Então a cidade toda conheceu a minha mãe e a gente foi atrás dessas histórias. Essa é minha mãe, com as amigas delas, as amigas todas confirmando, né, as histórias, recontando essas histórias, né? E eu precisava dessas imagens, né, porque elas me formavam, me identificavam, né? E, e também porque eu convivi com uma outra história forte da minha mãe. Isso é entre Cachoeira e, e Santa Amaro, é a feira. Eu acho que eu não preciso destacar o quanto essas cidades que já são rodeadas, né, por quilombo, o quanto que elas são negras, né, e quanto que elas me constituem também, porque parte da minha infância foi vivenciadas nessas feiras e numa delas, né, aconteceu uma grande, uma grande catástrofe que mudou a história da minha vida, da vida da minha família, né? Houve um incêndio, né? Eu gostaria só de falar rápido sobre essa foto, porque quem é do candomblé sabe que a gente precisa pedir licença, né, para estar e fazer o mercado movimentar. E é para vocês terem uma ideia da força, né, do candomblé nesses mercados, né? Então, e numa dessas, né, houve um grande incêndio no mercado. As imagens que eu tinha do incêndio são do Medeiros, né, que na época trabalhava para a revista Cruzeiro, e ele fez essas imagens, e são imagens muito trágicas. Não eram essas imagens que eu queria, né, desse mercado, mas ao mesmo tempo eu tinha a imagem, a lembrança da minha mãe, né, de todo o acontecimento. Então eu volto para esse mercado com a minha mãe para fazer essas imagens que eu chamo de lacunares, né? São imagens que sobrevivem, imagens que têm cinzas, apesar das cores, mas durante muito tempo esse mercado foi sempre muito cinza para mim, porque eu vou passar aqui rápido. Essas imagens já passaram por pós-produção? Não, eu não estou vendo vocês, tá, gente? Perdão. Nenhuma tem pós-produção. É celular direto, tá?
Eu sou péssima. Então, eu tento resolver tudo no fotografar, tá, gente? Isso é celular. Eu só estou usando celular. Então são os pequenos, né? Elementos que estão também no meu dia a dia, são as imagens que estão no meu dia a dia. A minha comida diária é o quiabo, para vocês terem uma ideia. Então, eu fui montar esse álbum familiar, né, da minha família materna, que passa pelo mercado, que passa pela religiosidade e passa por essa comida, né, tão relacionada também com a religião, porque quem come quiabo nunca, como a gente sempre ouviu, né, e como eu sempre ouvi lá, quem come quiabo não pega feitiço, né? Então, eu trouxe um pouco dessas imagens, que são as imagens que me faltaram. E como eu estava falando de início aqui para vocês sobre a relação com o tempo, né, a gente no Candomblé de Queto, a gente tem um orixá, né, que a forma presencial dele é a árvore, né, normalmente é uma gameleira, aliás, gamedeira figo, perdão. A gente tem outras, né, aqui no Brasil, nessa tradição, mas ela representa o tempo, né? E é justamente, né, nesse pé de árvore que minha mãe encontrou, né, o irmão dela, cujo número, se eu não me engano, era 99, dos mortos nessa tragédia. Essa tragédia é tão forte que foram mais de 100 pessoas mortas. Eu acabei esquecendo de dizer para vocês o que acometeu, né? A festa junina é uma tradição muito forte nessa região do Recôncavo e sempre se festejaram muito com fogos, né? E uma das lojas onde os fogos eram guardados explodiu. E nisso os fogos foram tomando conta do mercado e foi uma das maiores catástrofes da cidade. Só que essa cidade tem uma história muito forte ligada à tradição do candomblé, né? Desde há mais de 130 anos, né? Desde do que a gente coloca aqui entre aspas, né? Da abolição da escravatura, todo dia 13 de maio se toca o bembé do mercado. Bembé é a corruptela de candomblé, né? Se chama lá, se fala bembé. Bembé do mercado. E a lenda diz que quando não se toca o bembé, né, acontecem catástrofes, né? E por 2 vezes só, desses 130, mais de 130 anos, o bembé não foi tocado. E numa dessas aconteceu o grande, que é chamado Grande Incêndio, para vocês terem uma ideia. Ele foi um incêndio tão forte que a principal revista, né, de notícias que a gente tem, que é a revista Cruzeiro, se deslocou até a Bahia com Medeiros para fazer a reportagem, né? E foi nessa que o meu tio mais velho faleceu, né? E que acabou desestruturando toda a minha família, porque meu avô enlouqueceu, né? E cada um, minha mãe, que era a segunda mais velha, acabou se tornando a rima da família, né? E toda uma história, né? Tomou um outro rumo, toda uma história familiar tomou um outro rumo. Então, eu resolvi, né? Como o tempo, né,
o cachimbo é que cura o fumo, né? Eu resolvi pitar esse cachimbo com a minha avó aí, embaixo dessa árvore, para tentar curar, né, essas cinzas, como chama o Didi Huberman, né? Ele fala que a fotografia traz um pouco dessas cinzas, né? E que, para mim, elas são muito, de fato, lacunares, né? Então, essas são as imagens, né, que me faltavam, né, e que eu busquei, né, e que conta um pouco como a fotografia é essa minha oralitura, né, como eu falo, conto as minhas histórias através pela fotografia, foi que eu trouxe aqui para dividir um pouco com vocês. Muitos dos escravizados que vieram aqui no Brasil, eles vieram da África Central, né? Então a gente tem ali os povos bantus, né? E num desses povos existe uma cosmovisão que ela é conhecida como Bakongo, né? E que eles têm um cosmograma que é um círculo, né? E esse círculo você pode fazer cruzar, fazer uma cruz ali, né? Essa linha horizontal da cruz é o que a gente conhece como calunga, né? E que a gente entende esse calunga também como quase uma linha do horizonte, né? Então você tem numa ponta esse horário e ele tá relacionado com o nascimento, essa primeira ponta. E se a gente pegar a circularidade, né? Vamos pensar, a próxima linha ela fica ao meio-dia, né? Que está relacionado também com que é uma hora gorda, né? Mas perdão, a hora gorda porque é um momento onde a gente pode se perceber como indivíduo, tá? Depois ela vai a terceira, né? O que seria para a gente aqui 9 horas, é no sentido anti-horário, tá, gente? 9 horas, esqueci, isso é importante, né? Seria para a gente aqui às 9 horas, seria praticamente meia-noite, né? Que seria a nossa troca do guarda, né? Que seria um momento em que a gente, dependendo do que você faz na vida, você vira ancestral, porque a gente não tem muito esse conceito de morte, né? Então a gente vai para a ancestralidade, você vai para uma outra vida. Aí acontece a dobra do Calunga, né? Esse conceito mesmo de dobra, e aí entra até o conceito de espelho também, né? Você vai para quase uma outra dimensão, né? Que está relacionado com a meia-noite. Por isso que a meia-noite você nunca anda só. Você está ali com seus antepassados também, né? E uma das manifestações deles pode ser o Egungun, dependendo do olhar que você tenha da cosmogonia ou cosmovisão, né? Eu fui criada com esse horário, né? Das 6 e da meia-noite, que é o horário que eles podem aparecer. Então, não que você não desejasse isso, mas se materialmente eles aparecessem, pode ser perigoso, assim, o contato físico, né, para quem não é iniciado, que era no nosso caso, a gente não sabia lidar. Então, você podia se queimar, e tem várias histórias. Quando pequena, eu ia para Itaparica, e 6 horas em Itaparica era todo mundo correndo para casa, né? E sair só depois de meia-noite, né? Evitar estar nesses horários das horas gordas, né? Na rua, vamos dizer assim. Eu acho que várias religiosidades têm esses horários também como importantes, né? Mas dentro desses povos, que são povos
que estão relacionados com a minha história de vida, a história dos meus antepassados, né, muito ali no Recôncavo também, eles têm essa influência, né, banto muito forte. Talvez, para entender melhor, você pode buscar referências com o Tiaganá, eu acho que é isso, Tiaganá, que é cantor, né, mas um estudioso dessa cosmogonia. É só para você ter uma ideia, boa parte dos rabiscos, né, e das linhas, né, da Umbanda vem desse cosmograma. Tá? Você faz ali, e também de alguns ferros, né, da Umbanda também. Alguns ferreiros fazem em relação a alguns orixás estão relacionados. Então a gente acha que a cruz, né, que às vezes a gente vê a cruz, cruzeiro, tem uma relação com o catolicismo, não. Ela já existia, né, nessa cosmovisão. Tá? Obrigado. Nada. Caio, eu não sei te responder, não. Porque tudo para mim é tão intuitivo, né? Esse fazer intuitivo desde o momento que eu entendi que fotografia é audição, mais do que visão. Então, é ouvir imagens, né? Para mim é o mais importante. Então, eu estou sempre... E eu acho que é por isso que eu me relaciono muito bem, e a antropologia foi uma grande companheira. Eu esqueci de dizer aqui que a fotografia na minha vida veio antes, apesar de achar que desde pequena eu era antropóloga, porque, Ed, você me perdoe aí, mas a minha definição de antropologia passa por fuxico. Né? Eu sempre fui uma menina muito fuxiqueira, né? Então, eu tenho esse antropologar muito cedo, né? E só que eu demorei de ver assim, de entender que a antropologia e a fotografia eram as duas disciplinas que mais respondiam os meus questionamentos, né? E ambos passam mais pela audição para mim do que pela visão, né? E como minha família também, ela tem esse sentido mais apurado, né? E eu acho que eu fico devendo um pouco a eles, né? A linguagem que eu escolhi, né, para falar mais do que a escrita foi a fotografia que eu mais consigo me relacionar e que compreendo mais, né, para a comunicação. Então, eu vou apresentar aqui, já que a gente falou da cosmogonia Congo, né, eu tenho estudado muito grupos da África Central, né, sobretudo os que vieram dessa região mais próxima do antigo Congo. Né? Vou passar aqui. Deixa eu só... uma coisa importante que eu esqueci, mas falo aqui. Essas imagens, né, que eu produzi, eu trouxe algumas, né, mas não todas para vocês. Tanto as imagens que se apresentavam, quanto as imagens que me faltavam, eu acabei fazendo uma exposição,
sobre elas, né? E essa exposição gerou, como o meu pensamento não é muito linear, né, elas também não tinham histórias muito lineares, né? Você poderia entrar em vários suportes e acessar as imagens também de vários suportes, inclusive a escrita, né? Só que essa parte escrita são as falas, as memórias da minha mãe, eram as memórias da minha mãe. Então, minha mãe, a memória da minha mãe foi traduzida para escrita, né? E as minhas em imagem. Essa exposição era minha e da minha mãe. Foi feita na UESP pelo Departamento de Geografia, Geografia Visual, né, que tem. Ultimamente eu tenho me debruçado um pouco para compreender, né? Eu falei aqui com vocês intuição, mas eu penso também em religiosidade, né? Algumas religiosidades que sempre me acompanharam e que me formaram. Então, desde 2014, eu me pego abordando as pessoas na rua, né? Pessoas que carregam alguma coisa no peito, né? Eu abordo e peço para tirar uma foto. E é engraçado porque quando eu faço esse pedido, posso tirar uma foto sua? As pessoas me dão um rosto, né? O rosto que hoje, né, é mais comum. Antigamente me davam mais o corpo, mas hoje me dão o rosto, para a gente pensar sobre isso. Mas elas acabam se assustando porque eu falo assim, não, rosto não, eu quero peito. Então eu vou fotografar o peito das pessoas, porque muito me interessa o que essas pessoas trazem no peito, né? Na verdade, desde quando eu comecei a pensar a minha, né, o meu fotografar, e como esse fotografar nesses espaços de violência institucional, eles acabavam encontrando corpos, né, corpos que foram durante muito tempo coisificados, corpos a quem a imagem foram negadas, o próprio direito de olhar foram negados, que são corpos negros, né? Então, eu me atentei a pensar um pouco mais sobre esses corpos negros e fotografia. Daí que eu cheguei à questão do racismo estrutural, né? Essa discussão dentro da fotografia. Porque até então eu não me atentava, eu ficava só na discussão sobre violência e criminalidade, mas também não pensava sobre a relação da violência com a imagem, né, e dessa produção imagética sobre esses corpos negros. Então, hoje me atento mais, porque eles também falam sobre esses meus corpos, falam também de contravisualidades e falam também de contracorpos, né? Principalmente de contracorpos, né? Corpos que carregam heranças, né? Como os meus. Eu trouxe aqui, não sei se vocês... Deixa eu dar uma paradinha aqui. Opa, perdão. Eu me perco aqui no Meet. Eu sou uma pessoa cheia de balangandãs, gosto mesmo. Uma pessoa que coleciona joias de crioula, né, por conta de todos esses balangandãs, né? Sabia que essas coisas falavam muitas coisas, mas não sabia sobre o que elas falavam, né?
Então, busquei, tenho andado em busca dessas falas, né? Sobre o que elas estão falando. E agora eu volto aqui na tela. Estão vendo? Sim, estamos vendo sim. E até que eu encontro nessas imagens, essa daí é do Congo belga, final do século passado, aliás, início do século passado. Essa inscrição Congo-belga começa em 1909, mais ou menos, e vejo que esses adereços, né, vamos dizer assim, essas joias, né, nos são muito familiares, né? Então eu já reconheço algumas que estão presentes, por exemplo, no próprio candomblé de Queto, algum como o sino, né? Não só o candomblé de Queto, mas inclusive no suar do sino das igrejas católicas nas horas gordas, em uma hora gorda no Brasil, e que você acaba também trazendo, carregando o seu corpo, os sinos, né? Então, andando pela rua, eu também fui encontrando, né, algumas imagens como essas, imagens que falam de nigangas, né? Nigangas são pessoas cujos saberes eles são compartilhados com a sociedade, né? E é importante isso, só que esses nigangas podem ser desde o que a gente entende hoje como professores, como o Ed aqui, né, como pessoas relacionadas a curas, né, ou até não no conceito de feiticeiros como a gente entende, mas no conceito de feiticeiros que eles entendem, né? Então, essa blusa mesmo, eu trouxe algumas para vocês verem, né? São roupas, né, de proteção. E aí a gente acaba, é impossível a gente não associar, né, essas roupas ao próprio bispo, né? E isso me chamou a atenção porque eu sempre pensei assim, o que o bispo estava de fato falando, né? E assim como eu acho que o bispo estava falando de uma certa ancestralidade, né? Que a gente carregava enquanto negros nos corpos, né? Então, por conta disso, eu saí. Opa! Aqui. É, Deu um pulo para frente. perdeu. Buscando essas imagens, né, em corpos negros aqui no Brasil, né, abordando as pessoas para tentar entender sobre esse poder, né, de agenciamento, vamos dizer assim, do adorno, né? E aí eu me deparo com vários escritos, né? Um deles é a própria antropóloga da UFRJ, chamada Elza Graú. Ela estuda grupos indígenas, mas eu acho que a gente pode, a partir deles, também pensar as próprias religiões afros, né? Ou de matrizes afro. Elza Graú, por exemplo, fala que entre os povos Kaxinawá, né, no universo dele, a pessoa é um artefato, né, não tem essa diferença.
A pessoa é o artefato e o artefato é a pessoa, né? E eles atuam mais ou menos como um nó ali, cristalizando quase todos os campos de forças, né? Relacionais, espirituais também. E eu me identifiquei muito com essa fala dela por conta da minha própria religiosidade. Eu sou candomblessista e a gente compreende, né, esse poder agentivo, por exemplo, dos guias, né, que a gente usa, cada um com os orixás, e o quanto esses guias eles nos fortalecem, né? Então, eu passei a abordar, né, essas pessoas. Esse aí, para mim, é quase um Niganga. Bárbara, esse anterior foi no Rio de Janeiro? Essas fotos? Sim, esse é no Rio de Janeiro. Uhum. Esse um senhor um jovem senhor, morador de rua. Né? Então eu vou deixar para a gente ficar com esses adornos, né? Que são pessoas, e com essas pessoas que são adornos. Esse aqui é só uma fala rápida. Talvez muitos saibam, outros não, mas os malês, né, e os haussais, que são grupos que também vieram dessa região, eles carregam consigo, são de origem muçulmana, né, carregam uma bolsinha, né. Não sei se vocês já viram, já presenciaram o carnaval na Bahia, ou algumas mesmo religiosidades, você carrega uma bolsinha. Esse daí é um filho de Xangô, é quase um patuá. Hoje para a gente virou um patuá, né? Às vezes você carrega o patuá no corpo, às vezes você coloca em casa. Né? Tem uma artista brasileira chamada Rosana Paulino, que fez uma parede de patuá com todas as imagens dos antepassados dela. E esse é um religioso, ele é um filho de Xangô forte, e toda a firma dele está ali, né? Nessa sacolinha. Isso eu descubro depois de abordar as pessoas. Né? Esse acabou a gente virando amigo. E nisso eu estou pensando, com essas imagens, eu tento, na verdade, pensar a produção, vamos dizer assim. Não produção, esse termo é horrível, né? Mas da pessoa a partir dos adornos, né? Dos artefatos que a gente carrega no peito. Então, algumas imagens me parecem ser imagens sobreviventes, né? Por isso que eu trouxe aquela imagem do Congo belga.
E eu fico pensando como essas insígnias, eu vou voltar aqui rapidinho, como a gente acha que é só carnaval, essa aqui é Cacique de Ramos, né? São insígnias muito presentes, por exemplo, entre alguns grupos bantus no Congo, né? Isso antes mesmo da, da invasão, por exemplo, belga, né? E são insígnias que vão sobrevivendo, né? E chegam ao carnaval, né? Essa é parte da tese, né? No caso aqui eu posso falar um pouco que na verdade são não só artefatos, mas inscrições e algumas até pinturas corporais. Essa daí são que reforçam, né, pertencimentos aos grupos, né? O que a gente tem aí são várias falas, né, escritas nesses corpos, desde periculosidade até sentença a qual foi condenado, a gente consegue ver aí uma sentença e promessas, né? Eu gosto muito dessa, porque ela carrega uma conta de Yansan, né? E a nossa Aparecida. Essa foi do ano fatídico. Eu, são imagens desde 2014, então foi muito. Não sei nem te dizer quantas imagens eu tenho, quantas pessoas eu abordei. Algumas viraram amigas, companheiras, né? De dias da semana, né? Porque a feira é uma desses lugares, né? Dessas imagens que eu herdei da minha família. Então, eu sou aquela pessoa que gosta mesmo de feira, que faz feira, né? E que tem o nome na feira, né? Eu tô assim, ainda lidando com essa passagem, assim, porque eu já tinha ouvido a Bárbara em situações não acadêmicas sobre a história dela, sobre situações, mas acho que nas nossas conversas eu tinha tido contato com momentos diferentes. Eu nunca tinha visto a sistematização ou esse caminho, né, que se apresentou aqui para a gente, assim. E efetivamente é muito tocante em vários aspectos, né? Assim, no humano, no antropológico, no fotográfico, no sensorial. Eu acho que a apresentação sua, Bárbara, contemplou um dos sentidos que eu almejava chegar ao tocar no curso, que é pensar exatamente a instabilidade ou
conforma isso que a gente chama de fotografia, em relação ao que é isso que a gente entende como arte, e, por sua vez, religião, quando a gente aciona a noção de afro-brasileiro. Né, assim, que fotografia é essa, que arte é essa, que religião é essa? Sem necessariamente dizer, é uma fotografia que retrata tal coisa. Né, é como se fosse só uma questão do conteúdo. Ela pode passar pelo conteúdo, mas acho que uma das coisas mais marcantes, assim, que me pegaram, foi justamente esse seu ensinamento da gente pensar ou lidar a fotografia com os sentidos, com a audição. Né? Então, essas imagens que você está fazendo e você está compartilhando com a gente aqui generosamente, o que a gente tem é um outro registro, no final das contas, de relacionamento com, né, isso que a gente chama de fotografia. E, por sua vez, quando a gente se aproxima dessas imagens, ela não pode estar no mesmo enquadramento habitual que a gente tem, às vezes, de rolar, né, uma sequência de imagens no Instagram ou num site qualquer de notícias, do fotojornalismo, e a gente vai com o olho domesticado, num certo sentido, e a gente percebe pouco. Né? A gente está enxergando o que está dado ali de evidência, mas a gente percebe pouco. Assim. E já no ensaio, né, que eu tinha compartilhado com a turma, das imagens que me faltavam, acho que naquele ensaio já tem isso, assim, de parar e de ver onde é que está a inscrição, o corte da fotografia, aquela coisa do açougue com a menina, né, assim, o caminhar, onde é que aparece o elemento da cor vermelha, enfim, como é que a gente vai circulando nessa imagem, né, assim, a gente não lê ela, né, chega, não é uma janela no final das contas, né, é uma janela, porque está assim, aqui que eu estou vendo que está ali fora, não é tá ali fora, eu tenho que botar a mão, eu tenho que entrar na percepção disso, assim. E aí, saber mais da tua trajetória ajuda a gente a entrar mais nessas imagens, a senti-las mais e entender mais. Esse é um ponto que eu achei interessantíssimo. O outro, quando você, nessa segunda leva de imagens, com essa imagem sobrevivente e supervivente também, né? Não é só sobre, é supervivente, ela resiste também, ela permanece ali apesar de tantas coisas. Essa conexão inesperada com a miçanga, enfim, com a coisa do adereço, assim, que isso diz também muito respeito com uma das coisas que eu quero abordar aqui no curso, que é pensar a arte afro-brasileira em função desses objetos, rituais, estéticos que vão sendo classificados como tal. E que relação que a fotografia pode ter com isso, né? Então, acabou que a tua apresentação aqui, além dela nos alegrar de ver coisas novas, envolventes, ela está contemplando vários pontos do que a gente vai ver nessa disciplina nas próximas semanas. Assim. Eu fico muito feliz. Eu gostaria de, já que você está falando, me vem à memória um antropólogo, né, que para mim ele foi importante, que é da USP, o Pedro Cesarino, né, que ele disse que, mais ou menos, né, que ele não consegue, não nessas palavras, né, mas pensar um conhecimento etnográfico que não seja aquele produzido através do corpo, né, tanto do antropólogo quanto, né, e em fotografia a gente sempre falou em corpo, né, fotográfico, né, então para mim eu não consigo desassociar um pouco isso, né, é como se a gente tivesse como se eu me relacionasse fotograficamente, né, através desses corpos, né, eu tenho meu corpo todo associado à fotografia. Eu acho que eu passo a me relacionar em campo com ele, né? Então, não é só como o Ed falou, não é só o olhar, né? Vai para todos os sentidos mesmo desse corpo, porque o corpo, primeiro que é o entendimento que a gente tem, que eu tenho, né? E quem me deu esse entendimento foi o candomblé.
né, do corpo inteiro, e não aquela separação cabeça, né? É tudo uma coisa só, agenciando tudo, né? Pra vocês terem uma ideia, quando nessa pandemia, um dos cursos que eu busquei foi dança dos orixás, né? Para tentar me reconectar, porque era uma das coisas que eu estava sentindo falta, né? E só que é um corpo com ali na pontinha dos dedos, uma máquina, né? Então eu vou falando com as pessoas, vou me relacionando com as pessoas com esse corpo também fotográfico, né? E é um corpo que para mim é importante, porque ele está o tempo inteiro pensando. Primeiro que meu corpo é dispórico, né? É afrodispórico. Então, por isso que eu busco nesse diálogo com o Didi Huberman a questão das sobrevivências, né? Porque eu sei, assim como a questão da oralitude, da oralidade, aliás, a gente tem todo um corpo arquivo, né? E olhar para esse corpo negro como esse corpo arquivo, né? A fotografia me ajuda, né? a pensar depois, né? Como a gente está fazendo aqui, né? Junto com vocês, né? O que esse corpo está falando, o que ele está trazendo, porque são centenas de anos ali, né? De sobrevivência. Não é possível, né? As minhas guias estão aqui, né? Os meus, vamos dizer assim, o termo não é esse, mas os balangandães, né? Eu quero entender o que é isso que eu também trago, né? Eu lembro pequena, estudando em colégio de irmãs, né? Eu era a única que não era católica, mas quando eu ia para a Bahia, eu voltava sempre com hoje o meu búzios amarradinho, né? Quase, quase com a minha palha, né, nos braços, meio que afrontando também. Então, é um corpo que é como aqui eu vou trazer para vocês, se vocês quiserem depois pesquisar, a J. Mombassa, né? É um contracorpo, né? E nesse contracorpo, o que a gente tem nele, né? Para pensar a nossa história, né? E a fotografia é como eu dialogo com esse corpo. Ela vem o tempo inteiro me auxiliando, né? E aqui eu pego o meu jeitinho canceriano de novo, né? Sou uma pessoa que, eu não sei se vocês conhecem muito bem sobre signos, né? Mas canceriano adora uma coleção, né? Então, por isso que é desde 2014, né? Eu vou e também adoro uma rua e adoro uma prosa, né? Então, você coloca uma máquina na mão de uma pessoa dessa, entendeu? É o motivo para a prosa. Então, todo o processo que vocês estão vendo aí, na verdade, por isso de que eu acho que nunca publiquei, não faço nada, porque todo esse material, na verdade, ele é só o início de uma prosa, entendeu? A O fotografia, para início. mim, é isso. É para prosear. Nada. É, Minha mãe é uma grande referência, né, na minha vida. E quando pequena, aquela coisa de pequena, né? Você abre a bolsa da mãe e vai fuxicar, né? Não sei se você já tiver essa experiência, eu lembro disso, né? E eu encontrava assim coisas maravilhosas. É pena que eu não guardei,
Mas essa semana até a gente comentou sobre isso. Minha mãe tem... qual é o nome agora que a gente usa em comida? Mãe? Ela não está aqui. Mas tem é uma bolinha assim de madeira. Noz moscada? Noz moscada. Minha mãe usava noz moscada, tinha noz moscada na carteira, que era para controlar a pressão alta. E isso é coisa niganga, né? Alho na carteira, né? Eu tenho patuá, ela tinha patuá, né? Então, não está diferente do que uma bolsa. Essa cosmograma que eu falei aqui para vocês, isso ele é depois materialmente representado numa bolsinha que os nigangas carregam para cura, né? E minha mãe tinha essa bolsinha, né? Com noz moscada, né? Com tudo dentro. E certamente minha avó também tinha. Eu carrego só aquelas que traz dinheiro, né? Pelo menos essa foi que ficou. Não sabia do noz moscada. Hoje eu tenho pressão alta, agora eu coloco, mas sempre coloquei as do dinheiro, né? Mas é esse cosmograma que você também coloca numa bolsa, fecha, né? E para tentar, de alguma forma, levar o mundo contigo, no seu corpo, né? Eu já pensei muito em abrir essas bolsinhas das pessoas lá na região do Recôncavo, né? Agora é ver o que você carrega dentro dessas bolsas, né? Para ver se eu ainda encontro algumas coisas. Talvez não por conta da geração, questão geracional, mas os mais velhos certamente eu acho, né? E está tudo ali na primeira foto, né? Que eu mostrei para vocês dessa segunda parte, né? Do peito. Uhum.